Dizem que o sucesso deixa rastros, mas naquela noite de outubro, na Urca, o rastro que eu segui levava direto para as portas frias de um necrotério. Eu tinha tudo sob controle, uma carreira sólida de 40 anos, erguendo cada tijolo das minhas padarias artesanais em Niterói e São Gonçalo com o suor de quem não teve herança, apenas coragem. Minha casa era meu santuário, um refúgio de frente para a Baía de Guanabara, onde o Pão de Açúcar parece vigiar nossos segredos mais profundos. Mas o perigo não veio de um estranho nas ruas escuras do Rio. Ele estava sentado à minha mesa, sorrindo com dentes de porcelana e me oferecendo um presente embrulhado em seda verde. O ar estava pesado, carregado com a umidade típica da primavera carioca. O cheiro das damas da noite no meu jardim se misturava ao aroma do banquete que eu mesma fiz questão de supervisionar. Eu via os garçons circulando, o tilintar dos talheres de prata contra a louça de porcelana, e por um momento, senti o peso gratificante dos meus 65 anos. Olhei para as minhas mãos, marcadas pelo calor dos fornos, e pensei que finalmente a paz havia chegado. Como eu estava enganada. Olavo, meu único filho, circulava pelo salão com sua alegria contagiante. Ele é o fruto de todos os meus anos de renúncia, um homem influente, mas com um coração que eu sempre considerei doce demais para o mundo dos negócios. Ao lado dele, como uma sombra elegante e gélida, estava Thalassa. Naquela noite, ela parecia uma pintura de mármore. Usava um vestido de seda que brilhava sob os lustres de cristal, um tom de verde que lembrava exatamente a pele de uma serpente camuflada na mata de Petrópolis, sua terra natal. Thalassa nunca me enganou. Eu via o brilho de ganância em seus olhos, um brilho que Olavo, em sua bondade quase ingênua, confundia com admiração. Ela vinha de uma família falida, cheia de sobrenomes pomposos e pratas de família, mas com os cofres vazios. Para ela, eu não era a sogra que a acolheu. Eu era o obstáculo entre ela e o patrimônio que eu pretendia deixar para o meu filho. A festa estava no auge quando ela se aproximou. Trajava aquele sorriso ensaiado que nunca chegava aos olhos. Sogra querida, disse ela, com aquela voz aveludada. Sei que tivemos nossas diferenças, mas hoje é dia de paz. Trouxe um vinho especial, uma safra única que encontrei em uma boutique em Bento Gonçalves. É potente, como a senhora. Ela não deixou que os garçons servissem. Fez questão de ir até a cozinha, longe dos olhares curiosos dos meus primos de Cabo Frio. Quando voltou, trazia uma única taça de cristal. O líquido lá dentro era de um rubi tão profundo que parecia quase negro. Um brinde à sua saúde, Solange. Por favor, beba. Quero que todos vejam que finalmente estamos em harmonia. Eu peguei a taça. O cristal estava gelado, mas o cheiro... Havia algo errado. Meu olfato, treinado por décadas a distinguir o ponto exato da fermentação, detectou uma nota metálica, algo que lembrava amêndoas amargas e terra úmida. O instinto que herdei da minha avó portuguesa gritou dentro da minha mente. Cuidado, Solange, o mel de certas flores mata. Lembrei-me dela dizendo que o mal nunca vem feio, ele vem perfumado e bem vestido. Eu estava com a taça a milímetros dos lábios. Vi os nós dos dedos de Thalassa ficarem brancos de tanto apertar a própria mão. Ela não piscava. Ela estava esperando o momento em que meu coração de 65 anos pararia de bater. Mas o destino é um mestre imprevisto. Olavo, já um pouco alterado pela celebração, aproximou-se rindo. Mãe, que vinho é esse? O aroma está atravessando a sala. Ele passou o braço pelo meu ombro, exalando a felicidade de quem amava a vida. Você sabe que eu sou o provador oficial da família. Deixe-me ver se minha rainha está sendo bem servida. Antes que eu pudesse reagir, ele pegou a taça da minha mão. Foi um movimento rápido, carregado de carinho. Olavo, não. O grito de Thalassa saiu agudo, mas o som foi abafado pelo barulho da festa. Olavo deu um gole generoso. Quase metade da taça desapareceu em segundos. O silêncio que se seguiu, ao menos para mim, foi ensurdecedor. Eu vi o instante exato em que a vida começou a esvair do rosto do meu filho. Ele franziu a testa, limpando os lábios com as costas da mão. Tem um gosto estranho, mãe. Ele balbuciou. 10 segundos depois, o impensável aconteceu. O homem forte que eu criei desabou sobre a mesa de doces, derrubando os bem-casados e as flores que eu escolhi com tanto carinho. O barulho do cristal se estilhaçando contra o mármore foi o sinal do meu desespero.
Olavo entrou em convulsão no chão daquela sala na Urca, e uma espuma branca começou a surgir nos cantos de sua boca. O que era para ser o meu fim, tornou-se o pesadelo do meu próprio sangue. Eu, uma mulher que construiu prédios para resistir a terremotos, não vi que a viga mestre da minha própria casa estava podre. Antes de eu te contar como desmontei cada mentira dessa fundação criminosa, escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo este relato. Fique comigo até o final, porque o que descobri sobre essa mulher vai te deixar sem fôlego. Aproveite e se inscreva no canal Afonso Story para não perder nenhum detalhe dessa justiça. Enquanto os convidados entravam em pânico e os gritos ecoavam pelas paredes de pedra da casa, eu me atirei ao chão. Meus dedos, marcados pelo trabalho duro, tentavam desesperadamente fazer meu filho expelir a morte que ele havia bebido no meu lugar. Eu olhei para cima e vi Thalassa. Ela não chorava. Ela estava paralisada, mas não de tristeza. Era o horror de quem percebe que o tiro saiu pela culatra. Naquele momento, a Solange dona de padaria morreu, e a Solange justiceira nasceu. Para entender como chegamos àquela noite sangrenta na Urca, eu preciso te levar para o lugar onde o mofo começou a crescer nas paredes da nossa família. O mal, ao contrário do que dizem as histórias infantis, raramente se apresenta com garras e dentes. Ele costuma chegar usando perfumes caros e falando com a suavidade de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Thalassa era exatamente assim. Ela surgiu em nossas vidas como uma névoa fria vinda de Petrópolis, na região serrana do Rio. Ela vinha de uma família que ostentava brasões de bronze nos portões de um casarão histórico, mas cujas paredes internas estavam descascando por falta de manutenção e excesso de orgulho. Quando meu filho, Olavo, a conheceu em uma feira de vinhos artesanais em Itaipava, ele ficou hipnotizado. Olavo sempre teve essa vulnerabilidade. Ele amava a beleza clássica, o refinamento e as histórias de linhagens antigas. Ele viu em Thalassa uma princesa que precisava ser resgatada de uma decadência nobre. Eu, por outro lado, vi uma mulher cujos olhos nunca descansavam. Lembro-me do primeiro jantar que ofereci a ela, ainda na fase do namoro. Eu preparei um banquete que celebrava as minhas raízes. Servimos bacalhau, pães que eu mesma assei nas minhas cozinhas em São Gonçalo e doces portugueses tradicionais. Thalassa mal tocou na comida. Ela olhava para os meus móveis de jacarandá, para os quadros nas paredes e para o anel de esmeralda que eu usava, uma peça que meu falecido marido me deu quando abrimos nossa quinta padaria. Ela não estava interessada no nosso sabor. Ela estava fazendo um inventário do nosso valor. A senhora construiu tudo isso, sozinha? Ela perguntou naquela noite, com um tom que flutuava entre o desdém e a cobiça. Com muito suor e madrugadas em claro, minha querida, eu respondi, limpando as mãos no guardanapo de linho. No Rio de Janeiro, nada cai do céu, exceto a chuva de verão. Olavo riu, segurando a mão dela. Minha mãe é a viga mestre de Niterói, Thalassa. Se ela parar, a cidade fica sem café da manhã. Thalassa sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Naquele momento, eu senti um calafrio que nada tinha a ver com a brisa que entrava pela janela. Era a sensação de uma rachadura se formando na fundação da minha casa. Nos meses que se seguiram, o casamento aconteceu. Foi um evento nabábico em um hotel de luxo em Copacabana, pago integralmente por mim. Eu vi a família de Petrópolis chegar com seus trajes de gala guardados em naftalina, agindo como se estivessem nos fazendo um favor por se misturarem com comerciantes. Thalassa estava radiante, mas seu brilho era metálico. Após o casamento, ela começou a afastar Olavo das operações das padarias. Ela dizia que ele era grande demais para lidar com balcões e fornos, que ele deveria focar em investimentos financeiros e na alta sociedade. Ela queria o controle. Começou a sugerir reformas caras na nossa casa da Urca, querendo apagar os rastros da minha história para colocar mármores frios e decorações impessoais que custavam pequenas fortunas. Eu comecei a notar que quantias significativas de dinheiro sumiam das contas da empresa sob a justificativa de representação social. Mas o que me acendeu o alerta definitivo foi o comportamento dela nas madrugadas. Mais de uma vez, eu a vi saindo de casa escondida, pegando táxis em direção à Barra da Tijuca. Quando eu perguntava, ela dizia que era insônia e que ia encontrar amigas de infância que moravam em condomínios de luxo. O que eu não sabia, e que eu deveria ter investigado com a mesma precisão com que verifico o estoque de farinha, era que Thalassa estava fundada em mesas de jogo clandestinas. Ela não estava apenas gastando nosso lucro,
Ela estava apostando nosso futuro. A família falida de Petrópolis não tinha apenas perdido dinheiro, eles tinham herdado o vício de fingir uma vida que não podiam sustentar. Thalassa precisava que eu saísse de cena. Para ela, eu era vigilante, a mulher que fazia perguntas difíceis, a dona da chave do cofre que ela tanto queria arrombar. Ela começou a plantar sementes de discórdia entre Olavo e eu, sussurrando que eu estava ficando esquecida, que o peso da idade estava me tornando paranoica. Eu via meu filho se tornar um estranho, defendendo a esposa contra o meu instinto. Mãe, você está sendo dura demais com ela. A Thalassa nos ama, ele dizia, com os olhos cegos pelo que ele pensava ser paixão. Na verdade, ele estava sendo conduzido para o abatedouro por uma mulher que sabia exatamente qual ponto da estrutura atingir para fazer tudo desabar. A viagem a Bento Gonçalves, semanas antes do meu aniversário de 65 anos, foi apresentada como um gesto de reconciliação. Ela voltou de lá com aquela garrafa de vinho, dizendo que era uma edição limitada, uma raridade que simbolizava a nossa união. Eu olhava para aquela garrafa na cristaleira e sentia um peso no estômago. Eu não sabia que ali, entre o vidro escuro e o rótulo elegante, estava escondido o fim da minha paz. Thalassa achou que eu era uma estrutura velha e prestes a ruir. Ela esqueceu que madeira antiga é a mais difícil de quebrar. E enquanto ela planejava o meu brinde final sob a luz das velas da Urca, eu comecei a sentir que, se eu quisesse salvar o meu filho e o meu império, eu teria que ser mais do que uma mãe. Eu teria que ser a justiça que ela nunca imaginou enfrentar. A névoa de Petrópolis estava prestes a se dissipar sob o sol forte da verdade carioca, mas o preço dessa clareza seria quase a vida do meu único filho. A semana que antecedeu o meu aniversário de 65 anos foi marcada por uma calma artificial, o tipo de silêncio que precede as grandes tempestades no litoral do Rio. Na nossa casa na Urca, o ar parecia saturado. Thalassa estava estranhamente dócil, circulando pelos corredores com uma leveza que não combinava com sua natureza altiva. Ela se voluntariou para organizar cada detalhe da recepção, algo que me causou um arrepio imediato. Uma mulher que nunca lavou uma assadeira nas minhas padarias em Niterói subitamente se interessava pela logística de um banquete? Aquela engrenagem não estava encaixando. Eu a observava da minha poltrona de leitura, fingindo estar imersa em relatórios de vendas das lojas de São Gonçalo, mas meus olhos estavam nela. Vi quando ela trouxe a garrafa de vinho de Bento Gonçalves. Ela não a colocou na adega climatizada junto com as outras. Ela manteve no aparador do seu quarto privativo. Quando perguntei o motivo, ela me deu aquele sorriso de vidro. É uma safra sensível ao movimento, Solange. Quero que ela descanse até o momento exato do brinde. É um presente que exige respeito. Aquilo me soou como uma sentença técnica. Como mestre padeira, eu sei que a química é a base de tudo. Se você altera a temperatura da água, o pão não cresce. Se você muda a proporção do sal, a massa desanda. Eu comecei a notar que Thalassa passava muito tempo ao telefone, falando baixo, em um dialeto de números e prazos que não pareciam ser de decoradores. Meus contatos no condomínio da Barra da Tijuca me enviaram uma mensagem discreta naquela quarta-feira. Thalassa tinha sido vista saindo de uma casa de apostas às 4 da manhã, escoltada por um homem de aparência duvidosa. Ela estava encurralada por dívidas que eu nem conseguia mensurar. Na sexta-feira, 2 dias antes da festa, entrei na cozinha para buscar um copo d'água durante a madrugada. A luz da área de serviço estava acesa. Thalassa estava de costas, mexendo em algo sobre a bancada de granito. O som metálico de um conta-gotas batendo no vidro ecoou no silêncio da casa. Quando ela percebeu minha presença, deu um salto, escondendo algo rapidamente no bolso do roupão de seda. Insônia, sogra? Perguntou ela, a voz um tom acima do normal. O cheiro do perigo costuma me manter acordada, Thalassa, respondi, mantendo o olhar firme. E você? O que prepara a essa hora? Apenas garantindo que tudo seja inesquecível, disse ela, saindo da cozinha com passos rápidos. O aroma que ficou no ar não era de uvas ou de carvalho. Era um cheiro acre, quase imperceptível, que me lembrava os solventes usados na limpeza pesada das máquinas industriais. Ali, a suspeita deixou de ser um instinto e se tornou uma certeza estrutural. Havia uma falha grave na fundação daquela mulher, e ela estava prestes a derrubar o teto sobre as nossas cabeças. Passei o restante da noite em claro, olhando para o pão de açúcar através da janela. Eu poderia ter confrontado ela ali mesmo. Talvez.
Mas no mundo dos negócios, você não acusa sem provas. E Thalassa era mestre em apagar rastros. Eu decidi que jogaria o jogo dela. Se ela queria um brinde, ela o teria. Só que eu não contava com a impetuosidade do meu filho. Eu não previ que o amor de Olavo por mim seria a arma que ela usaria, acidentalmente, contra ele mesmo. A garrafa descansava no aparador, um cavalo de Troia feito de vidro escuro e rótulo dourado. Cada vez que eu passava por ela, sentia um peso no peito, como se a própria estrutura da casa estivesse gemendo sob a pressão de uma traição iminente. Eu verifiquei as câmeras de segurança da sala, mas Thalassa, astuta, havia gentilmente sugerido que os técnicos fizessem uma manutenção preventiva naquela semana, deixando pontos cegos estratégicos. Eu estava lidando com uma profissional da simulação. Ela preparou o cenário, escolheu o figurino e testou o veneno. O que ela não sabia é que eu, Solange, passei a vida lidando com fornos a 180 graus Celsius. Eu sabia como suportar o calor. O que eu não sabia era se o meu filho teria a mesma resistência. Naquela noite, a contagem regressiva para o colapso começou, e cada tic-tac do relógio da sala soava como um martelo batendo em um prego de caixão. O palco estava montado para a tragédia da Urca. O som do corpo de Olavo atingindo o mármore da sala na Urca ecoou como o desmoronamento de um edifício que projetei por toda a vida. A mesa de doces, decorada com tanto esmero, tornou-se um cenário de guerra em segundos. Brigadeiros de pistache bem casados envoltos em papel de seda espalharam-se pelo chão, misturando-se aos cacos de cristal da taça que se estilhaçou como o meu coração. Mas o barulho mais aterrorizante não foi o vidro quebrando, foi o som do meu filho lutando por um ar que seus pulmões pareciam recusar. Olavo! O meu grito rasgou a música ambiente, uma bossa nova suave que agora soava como uma ironia macabra. Eu me atirei ao chão, ignorando a dor nos meus joelhos de 65 anos. A cena era dantesca. O rosto do meu filho, sempre tão cheio de vida e cor, estava assumindo um tom acinzentado, as veias do pescoço saltando como cordas esticadas ao limite. A espuma branca que brotava de seus lábios trazia aquele mesmo cheiro químico e metálico que eu sentirá no vinho, um odor de morte disfarçado de sofisticação. Chamem o SAMU. Agora! Gritei para os convidados que assistiam a tudo paralisados, como estátuas em um museu de horrores. Digam que é envenenamento por substância química. Não é um infarte, é veneno. Thalassa estava a 2 metros de distância. Ela não se moveu para ajudar. A garrafa de vinho de Bento Gonçalves ainda estava em sua mão esquerda, mas seus dedos estavam tão brancos quanto o mármore da bancada. O rosto dela era uma máscara de horror puro, mas eu, que passei a vida lendo o ponto da massa e a temperatura do forno, vi a verdade por trás daquela expressão. Não era a dor de uma esposa vendo o marido morrer. Era o pânico de uma engenheira de crimes vendo sua ponte desabar sobre a própria cabeça. O alvo era eu. O brinde era para me apagar da história, mas a impetuosidade do amor de Olavo tinha colocado o veneno no sangue errado. Eu enfiei os dedos na garganta dele, tentando provocar o vômito, as lágrimas embaçando minha visão enquanto eu sussurrava o nome dele como uma prece. Olavo revirou os olhos, e por um segundo eterno, achei que ele tinha partido. O caos ao redor era total. Parentes de Cabo Frio choravam alto, amigos de negócios se afastavam em choque e o burburinho de foi a bebida começava a circular como fumaça. Você já sentiu na pele a traição de alguém que você trouxe para dentro da sua casa e tratou como família? Se você já passou por algo parecido ou se seu instinto nunca falha, deixe um sim nos comentários. Sua participação ajuda o canal Afonso Astori a alertar mais pessoas sobre esses perigos ocultos. Eu vi quando Thalassa tentou dar um passo para trás, deslizando como uma sombra em direção à área de serviço, tentando esconder a garrafa sob a saia do vestido de seda verde. Ela queria eliminar a prova técnica do seu fracasso. Com uma agilidade que o desespero me conferiu, eu me levantei e a interceptei. Segurei seu pulso com a força de quem já carregou sacos de farinha de 50 quilos sozinha nas madrugadas de São Gonçalo. Você não vai a lugar nenhum com essa garrafa, Thalassa, sibilei, meu rosto a centímetros do dela. Se o meu filho não sair vivo dessa, eu juro por Deus que você vai desejar ter bebido esse vinho você mesma. Solange, me solta. Você está louca, é um acidente. Ela tentou gritar, mas a voz saiu engasgada, sem a autoridade de antes. Acidentes não têm cheiro de arsênico, sua miserável. Eu sinto o cheiro da sua ganância daqui.
As sirenes começaram a ecoar pelas ruas estreitas da Urca, subindo a ladeira e anunciando a chegada da equipe de emergência. O som cortava o silêncio pesado que se instalara na sala. Os paramédicos entraram com a maca, abrindo caminho entre os convidados em choque. Enquanto eles trabalhavam sobre o corpo de Olavo, aplicando adrenalina e oxigênio, eu não tirava os olhos de Thalassa. Eu sabia que a batalha no hospital seria pela vida dele, mas a batalha aqui, na nossa casa, seria pela verdade. Eu era a viga-mestre dessa família, e se Thalassa achou que poderia me quebrar com um gole de vinho, ela estava prestes a descobrir que eu era feita de ferro fundido. O hospital Copa d'Or nos esperava, e lá, sob as luzes brancas e frias, eu começaria a desmanchar cada ponto daquela teia de seda que ela teceu ao redor do meu filho. O hospital Copa d'Or, em Copacabana, era um contraste violento com a nossa casa na Urca. Saímos das luzes quentes e do cheiro de jasmim para mergulhar em um mundo de azulejos brancos, luzes fluorescentes que zumbiam sobre nossas cabeças e o cheiro penetrante de antisséptico. Olavo foi levado às pressas por portas duplas que se fecharam como o veredito de um juiz. Eu fiquei ali, parada no centro da recepção, com meu vestido de festa manchado de vinho e do suor frio do meu filho. Thalassa estava sentada em uma das poltronas de couro sintético, mantendo uma distância segura de mim. Ela segurava um lenço de papel, mas não havia rastro de rímel borrado em seu rosto. Uma mulher que acaba de ver o marido convulsionar deveria estar em frangalhos, mas ela parecia estar em um transe de cálculo. Ela checava o celular a cada 2 minutos, os dedos voando sobre a tela com uma urgência que nada tinha a ver com boletins médicos. Eu me sentei longe dela e peguei meu próprio telefone. Se Thalassa achava que eu era apenas uma vovó das padarias, ela tinha esquecido que para gerenciar uma rede em Niterói e São Gonçalo, eu tive que aprender a monitorar cada centavo e cada movimento suspeito. Liguei para Eric, meu chefe de segurança e ex-investigador da Polícia Civil. Eric, eu não quero explicações, quero dados, eu disse, a voz baixa e cortante. Preciso de um levantamento completo das contas da Thalassa nas últimas 48 horas. E mande alguém agora para nossa casa na Urca. Ela tentou esconder uma garrafa de vinho. Se o lixeiro passar antes de você chegar, considere-se demitido. Enquanto esperava o retorno, a médica de plantão apareceu. O rosto dela estava exausto. Dona Solange. Conseguimos estabilizar o Olavo, mas ele está em coma induzido. O quadro é de intoxicação grave por um composto derivado de pesticidas organofosforados. É uma substância de uso controlado, muito potente. Se ele não tivesse expelido parte do líquido, não teria chegado vivo ao hospital. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Olhei para Thalassa, que se aproximou fingindo preocupação. Oh, meu Deus, como isso foi acontecer? Será que o vinho estava estragado no lote? Ela perguntou, a voz trêmula de falsidade. A médica olhou para ela com uma frieza profissional. Vinhos estragados causam mal-estar, senhora. O que o seu marido ingeriu foi um agente químico letal. A polícia já foi notificada. É o protocolo para casos de envenenamento. O rosto de Thalassa empalideceu de uma forma que o pó de arroz de Petrópolis não conseguia esconder. Ela recuou um passo. Foi nesse momento que meu celular vibrou com o arquivo de Eric. Abri o documento. E lá estava a prova técnica da ruína. Thalassa não tinha apenas dívidas de jogo. Ela estava devendo mais de 3 milhões de reais para um grupo de agiotas que operava em cassinos clandestinos na Barra da Tijuca. Havia registros de transferências das contas da padaria, dinheiro que ela desviou falsificando a assinatura de Olavo, para contas de fachada. Ela estava sendo ameaçada. A morte de Olavo, ou a minha, era a única saída que ela via para herdar o seguro de vida milionário e as propriedades da Urca e de Angra dos Reis. A ganância é capaz de transformar o amor em uma arma mortal. Você já descobriu um segredo de alguém próximo que mudou completamente o que você pensava dessa pessoa? Conte sua história nos comentários e se inscreva no canal Afonso Story para acompanhar como eu usei essas provas para destruir o plano dela. Eu fechei o celular e caminhei até ela. Thalassa tentou desviar o olhar, mas eu segurei seu queixo, forçando-a a me encarar sob a luz implacável do hospital. O agiota da Barra mandou lembranças. Thalassa, sussurrei no ouvido dela. 3 milhões é um preço alto por um gole de vinho, não acha? Você não estava tentando celebrar minha vida. Você estava tentando pagar seu prejuízo com o meu sangue. Ela tentou balbuciar uma negação,
mas as palavras morreram na garganta. Pela primeira vez, a serpente de Petrópolis percebeu que a jaula estava se fechando. O corredor do hospital, que antes parecia um lugar de espera, tornou-se o palco do seu primeiro interrogatório silencioso. Eu não ia descansar até que cada centavo desviado e cada gota de veneno se transformassem em anos de cadeia para ela. Enquanto Olavo lutava para que cada batimento cardíaco fosse um ato de resistência no CTI do Copa de Ouro, eu me transformei. A mãe desesperada deu lugar à empresária que sobreviveu a 3 planos econômicos e inúmeras crises sindicais em São Gonçalo. Eu sabia que a justiça brasileira, embora correta, por vezes é lenta, e Thalassa tinha conexões em Petrópolis que poderiam ajudá-la a desaparecer antes que o primeiro mandado fosse expedido. Eu não podia permitir que ela fugisse para as sombras da região serrana. Voltei para nossa casa na Urca na madrugada, enquanto a perícia ainda isolava a sala de jantar. O cheiro de produto químico ainda pairava no ar, misturado ao odor de ozônio dos equipamentos policiais. Thalassa tinha sido levada para prestar depoimento como testemunha, mas eu sabia que ela voltaria. Ela ainda acreditava que tinha o controle da narrativa. O que ela não sabia era que, um mês antes, após notar o sumiço de algumas joias de família e pequenos desvios no caixa das padarias, eu chamei uma equipe de segurança cibernética de Niterói. Eles não apenas fizeram a manutenção que ela sugeriu, eles instalaram câmeras de tecnologia alemã, menores que uma cabeça de alfinete, escondidas nos detalhes do gesso e atrás das molduras dos quadros de Portinari que decoravam a sala. Subi ao meu escritório e fechei a porta. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria fria. Acessei o servidor seguro. O vídeo da noite anterior começou a rodar na tela do meu tablet. Avancei as horas até o momento em que a festa estava começando. Lá estava ela. Thalassa entrou na cozinha 10 minutos antes do brinde. Ela olhou para os lados, sua expressão de anjo de Petrópolis substituída por uma máscara de concentração letal. Eu vi, em alta definição, quando ela retirou um pequeno frasco azul do decote do vestido. Ela não estava apenas servindo o vinho, ela estava calibrando a dose. Ela despejou o líquido viscoso na taça de cristal que estava marcada com um pequeno adesivo quase invisível na base. A minha taça. Vi quando ela guardou o frasco e ensaiou o sorriso no reflexo da porta da geladeira. Foi a prova técnica mais avassaladora que eu já vi na vida. Você teria coragem de denunciar alguém da própria família se tivesse uma prova dessas em mãos, ou o laço de sangue falaria mais alto? Deixe sua resposta sincera nos comentários. Sua participação é fundamental para o Afonso Astori, e não esqueça de se inscrever para ver como eu usei esse vídeo para encurralar a serpente. Fechei o tablet com força. Eu tinha o vídeo. Eu tinha o rastro das dívidas na Barra da Tijuca. Eu tinha a motivação. Mas eu queria mais. Eu queria que ela sentisse o peso da estrutura desabando sobre ela, exatamente como ela tentou fazer com meu filho. Nesse momento, ouvi o som de um carro parando na frente da casa. Era ela. Thalassa voltou, provavelmente para tentar recuperar o frasco azul que, na pressa, deve ter escondido em algum lugar da cozinha ou do jardim interno. Eu desci as escadas calmamente, as luzes da sala apagadas, apenas o brilho da lua refletindo na Baía de Guanabara entrando pelas janelas de vidro. Procurando por algo, Thalassa? Minha voz ecoou no hall, fazendo-a dar um grito abafado. Solange! Que susto! Eu vim buscar umas roupas para Olavo. Como ele está? Ela mentiu, a voz saindo em um tom agudo de desespero. Ele está vivo, para seu azar. E a ciência é maravilhosa, não é? Ela detecta venenos em segundos. Mas a tecnologia... a tecnologia é ainda melhor. Ela detecta intenções. Eu liguei a luz principal. Eu não era mais a sogra que ela desprezava. Eu era o juiz, o júri e o carrasco de sua liberdade. O cerco estava fechado, e as paredes da casa na Urca pareciam se mover para esmagá-la. As luzes do lustre de cristal da sala de estar na Urca pareciam emitir um brilho acusador sobre o rosto de Thalassa. O silêncio da casa era absoluto, quebrado apenas pelo som distante das ondas batendo contra o muro da mureta lá fora. Ela estava parada no centro do tapete persa, o mesmo onde, horas antes, meu filho quase perdeu a vida. Ela ainda tentava sustentar aquela postura altiva, o queixo erguido como se a linhagem de Petrópolis pudesse protegê-la da lama em que ela mesma havia se enterrado. Do que você está falando, Solange? Ela perguntou,
forçando uma risada nervosa que soou como vidro quebrado. Tecnologia. Intenções? Você está em choque. É compreensível. O médico disse que o trauma da idade pode causar confusão mental. Eu caminhei lentamente até a mesa de jantar. Minhas mãos, que já sovavam massas pesadas nas madrugadas de Niterói, agora estavam leves, carregadas apenas com a certeza do meu próximo passo. Peguei o tablet que estava sobre o buffet e virei a tela para ela. Vamos falar sobre confusão mental, Thalassa. Vamos falar sobre a precisão matemática com que você despejou esse veneno. Eu apertei o play. As imagens em alta definição inundaram a sala. No vídeo, a doce Nora aparecia de relance, as mãos ágeis como as de um prestidigitador, despejando o conteúdo do frasco azul na taça destinada a mim. A câmera captou cada detalhe, o suor em sua testa, o olhar furtivo para a porta, a frieza com que ela guardou a prova do crime no bolso do vestido de seda. O rosto de Thalassa sofreu uma metamorfose lenta e grotesca. A pele, antes pálida e perfeita, tornou-se manchada. Os olhos se arregalaram, e a boca se abriu em um de horror puro. Ela não tinha como negar. A engenharia do seu crime tinha sido exposta por uma estrutura que ela subestimou. Você achou que eu era uma velha antiquada, não é? Eu disse, minha voz saindo baixa, mas com o peso de uma sentença. Achou que, porque eu lido com farinha e fermento, minha mente estava mofada. Mas eu aprendi a detectar podridão muito antes de você nascer. Eu vi os desvios nas contas das padarias. Vi suas idas à Barra da Tijuca para pagar dívidas de jogo com o dinheiro que eu e meu filho suamos para ganhar. Ela deu um passo atrás, esbarrando em uma cadeira. Solange, por favor. Eu estava desesperada. Aqueles homens. Eles iam me matar. Eu não queria atingir o Olavo. O vinho era para você. Você já viveu sua vida, você já tem tudo. Eu só precisava de uma saída. A confissão saiu como um vômito negro. Ela não estava arrependida por quase matar o marido. Ela estava indignada por não ter conseguido me matar. Naquele momento, qualquer resquício de piedade que eu pudesse ter por ela se transformou em cinzas. A justiça pode demorar, mas quando ela chega pelas mãos de quem foi traído, ela é implacável. Você acha que o desespero financeiro justifica uma atitude dessas, ou o caráter de uma pessoa é testado justamente nesses momentos? Deixe seu comentário agora e se inscreva no canal Afonso Astori para não perder o desfecho dessa história de superação. Uma saída, Thalassa? Eu perguntei, aproximando-me dela até que ela sentisse o calor da minha indignação. A saída que você escolheu tem grades. Eu já enviei esse vídeo para o delegado em São Gonçalo e para a equipe do Copa de Ouro. A polícia está a caminho. Você não faria isso com o nome da família. Ela balbuciou, as lágrimas de crocodilo finalmente começando a cair. Pense no Olavo. Pense no escândalo. O nome da minha família é construído sobre trabalho, não sobre sangue e traição. O escândalo é ter deixado uma serpente como você dormir sob o meu teto. O som das sirenes começou a subir a ladeira da Urca, as luzes azuis e vermelhas refletindo nas janelas e cortando a escuridão da sala. Thalassa caiu de joelhos. O vestido de seda verde, que antes a fazia parecer uma rainha, agora parecia apenas um pano sujo arrastando no chão. Ela tentou agarrar meus pés, mas eu me afastei. Eu não era mais a sogra que oferecia pão, eu era a rocha que ela tentou, em vão, quebrar. Quando os policiais entraram, eu apenas apontei. Não houve resistência física, apenas o som metálico das algemas se fechando, um som que, para mim, foi a música mais doce que ouvi naquela noite. A princesa de Petrópolis foi levada sob o olhar silencioso do Pão de Açúcar, deixando para trás um rastro de destruição que eu teria que limpar, tijolo por tijolo. O sol da manhã refletindo nas águas calmas da Ilha Grande, em Angra dos Reis, tinha um brilho que eu não via há muito tempo na Urca. O azul do mar era profundo, curativo, muito diferente do rubi sinistro daquela taça de vinho que quase destruiu minha linhagem. 6 meses se passaram desde a noite do meu aniversário de 65 anos, e cada dia tem sido uma lição sobre como reforçar as estruturas que a vida tenta abalar. Olavo estava sentado no convés da nossa casa de veraneio, observando o horizonte. Ele ainda estava mais magro, e havia uma nova linha de expressão em seu rosto, uma marca de maturidade que o sofrimento impõe à força. Ele sobreviveu. Os médicos do Copa de Ouro chamaram sua recuperação de milagre, mas eu chamo de teimosia de sangue.
Ele ficou 3 semanas em coma, lutando contra as toxinas que Thalassa injetou em seu sistema. Quando ele finalmente acordou e soube da verdade, o silêncio dele durou dias. Foi o silêncio de quem precisava enterrar uma pessoa que ainda estava viva. Thalassa agora era um número em uma penitenciária feminina. O processo foi rápido, alimentado pelas imagens de segurança incontestáveis e pelo rastro de dívidas que meu detetive expôs em Cabo Frio e na Barra da Tijuca. Ela tentou alegar insanidade temporária, mas a frieza técnica com que planejou o crime anulou qualquer tentativa de defesa. A família de Petrópolis desapareceu, fechando-se em seu casarão decadente, envergonhada demais para enfrentar a luz do dia no Rio de Janeiro. Mãe, Olavo me chamou, tirando-me dos meus pensamentos. O cheiro do pão está chegando aqui fora. Eu sorri. Mesmo em Angra, eu não conseguia ficar longe dos fornos. Construí uma pequena cozinha artesanal na casa de praia, onde faço pães de fermentação natural para os vizinhos e para os pescadores locais. É a minha terapia. O calor do forno e a paciência da massa crescendo me lembram que tudo que é bom leva tempo para ser construído, mas um segundo de maldade pode tentar destruir tudo. Está quase pronto, meu filho. Hoje fiz com azeitonas pretas, as suas favoritas, respondi, aproximando-me e colocando a mão em seu ombro. Nós vendemos a casa da Urca. As paredes de pedra daquela residência haviam absorvido gritos e traições que eu não queria carregar para o futuro. As padarias em Niterói e São Gonçalo agora são geridas por uma nova equipe, sob a supervisão rigorosa de Eric, que se tornou meu braço direito. Olavo decidiu que não quer mais o mundo das finanças agressivas. Ele agora estuda arquitetura sustentável. Ele quer construir coisas que não caiam, estruturas que sejam transparentes e fortes. Aprendi que o veneno mais letal não é aquele que paralisa o coração, mas aquele que corrói a confiança. Thalassa tentou me apagar para herdar o que eu construí, mas ela esqueceu que o meu maior patrimônio não é o dinheiro nas contas da Barra, mas a resiliência de uma mulher que sabe recomeçar do zero, se necessário. A noite cai em Angra com uma paz que não tem preço. Olho para as minhas mãos e vejo que, embora cansadas, elas ainda são capazes de alimentar e proteger. A vida é curta demais para brindes falsos, mas é longa o suficiente para vermos a justiça ser feita. Eu sobrevivi à serpente, e hoje, cada respiração do meu filho é a prova de que a luz da verdade sempre atravessa a névoa mais densa. O brinde agora é outro. É a vida, a saúde real e a liberdade de saber quem realmente está à mesa conosco. Esta foi a jornada de como eu, Solange, protegi meu império e recuperei meu filho das mãos de uma traidora. Se você acredita que a força de uma mãe é capaz de vencer qualquer maldade, inscreva-se agora no canal Afonso Story. Compartilhe este relato com alguém que precisa de coragem para enfrentar suas próprias batalhas. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias de justiça e superação. Até a próxima!